Na véspera do sábado, muito cedo, foram ao sepulcro, trazendo os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro. Entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam perplexas com isso, eis que 2 homens lhes apareceram com roupas resplandecentes. Ao se assustarem e abaixarem o rosto para o chão, eles disseram: Por que procurais o vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia, dizendo: É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Elas se lembraram das palavras dele e voltaram do sepulcro, anunciando tudo isso aos 11 e a todos os demais. Estavam Maria Madalena, Joana, Maria de Tiago e as outras que com elas diziam isso aos apóstolos. Mas aquelas palavras lhes pareceram como delírio, e não creram nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu até o sepulcro. Abaixando-se, viu apenas os lençóis e voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Eis que, naquele mesmo dia, 2 deles iam para uma aldeia a 60 estádios de Jerusalém, chamada Emaús. Eles conversavam entre si sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto discutiam e refletiam, Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Quais são estas palavras que trocais entre vós enquanto caminhais? Eles pararam, tristes. Um deles, chamado C.L. Elpas, respondeu: Tu és o único estrangeiro em Jerusalém e não sabes o que aconteceu nesses dias? Ele perguntou: O quê? Eles responderam: Sobre Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Como os sumos sacerdotes e nossos líderes o entregaram à sentença de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. Mas já se passaram 3 dias desde estes acontecimentos. Algumas mulheres de nosso grupo nos surpreenderam. Foram cedo ao sepulcro. Não encontrando o corpo, disseram ter visto uma visão de anjos que afirmavam que ele estava vivo. Alguns de nós foram ao sepulcro e acharam como as mulheres disseram. Mas não o viram. Ele lhes disse: Ó insensatos e de coração tardio para crer em tudo o que disseram os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas. Explicou-lhes nas Escrituras tudo o que se referia a ele. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como se fosse adiante. Eles insistiram: Fica conosco, pois já é tarde, e o dia está quase acabando. Ele entrou para ficar com eles. Enquanto se assentavam à mesa, ele tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes os olhos, e reconheceram-no. Ele desapareceu de sua vista. Disseram um ao outro: Não estava ardendo nosso coração dentro de nós enquanto nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se naquele instante, voltaram a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, dizendo: O Senhor realmente ressuscitou e apareceu a Simão.
Eles contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram ao partir o pão. Enquanto falavam, ele se apresentou no meio deles e disse: Paz a vós. Assustados e atemorizados, pensaram que viam um espírito. Ele disse-lhes: Por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Ainda sem crerem de tanta alegria e admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele comeu diante deles, e disse-lhes: Estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco, de que era necessário cumprir tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos sobre mim. Então abriu-lhes a mente para compreenderem as Escrituras. Disse-lhes: Está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse pregado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. Ele os levou para fora até Betânia. Ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, foi elevado ao céu. Eles o adoraram e voltaram a Jerusalém com grande alegria, permanecendo sempre no templo, louvando a Deus.